Estamos ao vivo! Oi, pessoal! Mais uma live do livro Mais Esperto que o Diabo. Já estamos no capítulo 10 desse livro maravilhoso, forte. E para você que está acompanhando as lives, já fez a leitura desse livro, sabe e está vendo tanto que é forte, né? Todo esse livro. Vou falar novamente, que eu sempre falo no início das lives. Esse livro, Napoleão Hill, ele faz uma entrevista exclusiva com o diabo, onde ele consegue arrancar ali como que o diabo faz para alienar a maioria das pessoas. O diabo, ele afirma que ele tem o poder, que ele consegue manipular mais de 90% das pessoas. Ele diz que 98% das pessoas de toda a população são alienadas por ele. E esse livro aborda como ele consegue influenciar esse 98% das pessoas com 6 tipos de medo. E quais são esses 6 tipos de medo? Medo da pobreza, medo da crítica, medo dos problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. E no decorrer da leitura você vai vendo que tem várias outras coisas que ele consegue fazer para alienar cada vez mais as pessoas. Tem o ritmo hipnótico. Nesse capítulo 10 agora vocês vão ver o tanto que é forte que ele fala sobre a comida, sobre o sexo, que são formas e o propósito definido, né? Quando você tem algo definido, que são coisas que ele faz você ficar alienado a ele. E quando você tem o propósito definido, você sabe o que você quer, você pensa, aí ele não tem poder nenhum sobre você. Na verdade, aqui nesse capítulo 10 são 3. Eu vou falar aqui agora sobre eles, bora lá? E o capítulo 10, o título é Autodisciplina. O ser humano começa perguntando: a que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? Deixa eu desativar os comentários aqui. Aí o diabo responde: a pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Esse é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras pessoas. A falta do autodomínio é por si só a forma mais destrutível da indefinição. Aí o ser humano pergunta: por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre a si mesma? O diabo responde: dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar as opiniões imprecisas. Aí o ser humano pergunta: o homem tem outros apetites que ele necessita controlar? Quando ele fala que o homem, está se referindo ao homem, à mulher, o ser humano, ok? Aí ele responde: sim, muitos outros, mas com esses 3 são os que devem ser conquistados primeiro. Quando o homem torna-se mestre desses 3 desejos, ele desenvolveu autodisciplina suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância. Então, quando o ser humano ele consegue dominar o desejo por comida, dominar o desejo por sexo e dominar expressar opiniões indecisas, ele está ali desenvolvendo uma autodisciplina grande. Isso é muito importante. Aí o ser humano comenta: mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz? Aí o diabo responde: tenha certeza de que eles são desejos naturais,
Mas eles também são perigosos, porque as pessoas que não têm autodomínio têm a tendência a se alienarem a esses desejos, tornando-se vícios. Aí aquelas pessoas que são viciadas em comida, viciadas em sexo, viciadas em falar coisas em horas desnecessárias ou falar coisas desnecessárias o tempo todo. O autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos, de forma a cumprir com as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso. Eu confesso para vocês que eu estou nesse processo de tentar controlar a comida, porque assim, eu literalmente amo comer, mas eu vejo, vocês vão ver aqui agora, essa pergunta e a resposta que ele vai dar nessa aqui, virou uma chave na minha cabeça, assim, meu Deus, é muito forte. E a gente precisa, é necessário a gente alimentar bem, até por conta da saúde, por conta do bem-estar, né? Seu, da sua família. Olha só, o que o ser humano comenta, né, e pergunta. O seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva, ele pede para ele descrever os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. Aí ele fala assim, o diabo começa a falar. Pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Elas colocam em seus estômagos tanto quantidade quanto combinações de comidas que a química do corpo somente consegue descartar, convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na alimentação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada, gente, olha, meu Deus, olha isso daqui. Se essa pessoa, se nós, seres humanos, pudéssemos dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, teríamos vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades, presta atenção a esse detalhe, esse exemplo que ele dá. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis, quando eles tornam sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal. Meu Deus, vocês ouviram o que ele quis dizer? Que o nosso sistema gastrointestinal ele passa a ser pior. Que se pior o cheiro, pior... Gente, quando eu li isso daqui, meu Deus do céu, eu falei, Jesus amado. Eu confesso para vocês, um tempo atrás eu estava com o meu corpo muito, vamos dizer assim, intoxicado. Eu tive que fazer um detox, porque isso é muito sério. Você chega num momento que... Eu tô com 30 e poucos anos. Você chega um momento... O corpo chega num momento que não aguenta mesmo, não.
E é muito triste isso. Aí você tem que tomar vergonha na cara e mudar, né? E é o que eu tenho buscado fazer. Olha só isso, ele compara, eu vou ler novamente. Se essa pessoa, se nós seres humanos pudéssemos dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades, que não são lugares mais agradáveis, quando eles se tornam sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparado ao sistema gastrointestinal. Meu Deus do céu. Quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer. Mas as coisas são como são. E nesse caso conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho. Porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto, como qualquer ser humano poderia mover-se, com definição de propósito, com seu sistema intestinal com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas, se fosse injetado diariamente na corrente sanguínea. Aí o ser humano pergunta: e todo esse problema é resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? O diabo responde: bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é o grande responsável pela grande maioria das doenças no corpo e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa, com um grande enema. E observe que não menos do que 95% das dores de cabeça desaparecerá dentro de alguns minutos, após os seus intestinos terem sido liberados. Gente, isso é tão verdade, tão sério, porque isso aconteceu comigo. Eu estava tão intoxicada de tanto comer besteira. Igual quando eu mudei para São Paulo, eu estava comendo muita besteira. Mas, assim, meu almoço era salgado, minha bebida era refrigerante. E, assim, muito lixo, muita besteira. E aí chegou um tempo que meu corpo, eu fiquei inchada. E meu corpo, pra você ter noção, eu apertava assim, ó. Doía, de tanto inchada que eu tava. E aí eu fiz uma desintoxicação. E eu cheguei um dia que eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu tava sentindo o meu corpo muito ruim, minha cabeça explodindo. Porque eu tava naquela fase de comer muita besteira. E aí, na hora que eu parei de comer as besteiras e fazer a desintoxicação, parou. Aí hoje eu me aperto assim, graças a Deus não tô mais inchada. Por quê? Porque eu estou hoje buscando uma alimentação saudável. Estou buscando fazer o que tem que ser feito para cuidar da minha saúde. Gente, tem hora que eu vou comer besteira, natural, mas a gente tem que saber fazer escolhas. Igual antigamente, fazer uma compra aqui em casa, pacote de biscoito recheado, refrigerante, muita besteira. E você pode fazer escolhas, né? Em vez de comprar um biscoito recheado, vai lá e compra uma fruta. É isso que eu passei a fazer aqui em casa. A gente gosta do mais fácil. E não tem aquela de que comer saudável é mais caro. Não é, gente. Coloca para você ver na balança. Você vai ver que é a mesma coisa. E aí é só substituir e fazer a escolha saudável. Dá certo sim, eu fiz. E eu tenho buscado. Fácil não é, mas eu tenho buscado e eu vou chegar lá. Aí,
ser humano pergunta: por que tudo o que você diz sobre o trato intestinal tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto? Aí ele responde: sim, isso é verdade. Tão quanto importante eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas, bem como as combinações adequadas dos alimentos. O ser humano comenta: nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas. E eu estou totalmente chocado de saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos. Aí o diabo fala: vamos falar do desejo por sexo. Essa é uma força com a qual controla os fracos e os fortes, os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo. O ser humano pergunta: como pode dominar a emoção do sexo? O diabo responde: pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja cúpula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das formas mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem à procura de sexo, eles nunca conheceriam a pobreza. Aí o ser humano pergunta: pelo que eu estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e a pobreza? Aí o diabo fala: sim, onde o sexo não está sob controle, se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação. O ser humano pergunta: existe alguma relação entre o sexo e a liderança? O diabo responde: sim, todos os grandes líderes em todos os caminhos da vida são altamente sexuados. Mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações. Aí o ser humano pergunta: o hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas? O diabo fala: não há diferença entre esses hábitos. Ambos levam para o controle do hipnótico, por meio do hábito da alienação. O ser humano pergunta: por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? Aí ele responde: devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo que é vulgar, é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo ou guiá-lo. Aí o ser humano pergunta: você quer dizer, pela sua afirmação, que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Aí o diabo responde: não. Eu quero dizer que sexo, com todas as outras forças disponíveis para o homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir o homem. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Se a emoção do sexo fosse desligada do seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis, assim como um rio. Se represado, procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que tem autodisciplina entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas. Aí o ser humano pergunta:
Quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo por sexo? O maior dos danos que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta sem uma compensação adequada a energia criativa do homem. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a sua saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética, que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa. Destrói o entusiasmo, acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação em todos os assuntos. O ser humano vai comentar: eu gostaria que você respondesse a minha questão de uma outra forma, dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada. Olha que legal, o diabo, ele traz, né, esses fins benéficos. Aí ele diz: o sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, por meio da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer outra coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando aprimoradamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior de vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sobre quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Então, o que ele quer dizer é que quando utilizado da maneira correta, só tem benefícios. Inclusive, eu vou falar, né, por mim, no casamento. Quando a pessoa usa da forma correta no casamento, o casal tem diálogo, as coisas acontecem conforme tudo ele disse aqui. A gente passa a ser vencedor e não perdedor. Aí o ser humano pergunta: essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado? Aí o diabo responde: não. Elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez alguns acreditam que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método da qual a natureza se utiliza para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leva a crer que o sexo seja algo vulgar. O ser humano comenta: pelo que eu estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha. Aí ele comenta: ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos ao ato da luxúria. Aí o ser humano pergunta: por que essas verdades não são ensinadas para as crianças por seus pais e pelas escolas? O diabo responde: ambos negligenciam isso.
porque na verdade desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo, é tão necessário que se entenda e se use aprimoradamente a emoção do sexo, quanto é manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. Gente, na minha época, eu não tinha o costume de... Eu fui descobrir sobre o sexo na rua, na escola, não foi dentro de casa. Hoje eu e meu marido, a gente passa a explicar para a Giovana. Nossa filha hoje vai fazer 11 anos, daqui 12 dias. E é importante, sim, a gente conversar, é importante ter esse diálogo e buscar conhecimento para você ver como ele explica muito bem aqui, que não é nada vulgar. Usado da forma correta, só tem benefícios para o ser humano, mas tem que estar usando da forma correta. Aí o ser humano pergunta, a maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar as suas crianças. Aí o diabo responde, sim, tanto eles quanto os professores das escolas. O ser humano pergunta, qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo? O diabo responde, está próximo do topo na lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Aí o ser humano pergunta, pelo que eu estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem? Aí ele fala, essa era a minha intenção para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro, porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as suas orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo, propriamente controlada e direcionada. Isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar, ele também usa para o sexo. Ele começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente, sem aprender a arte do pensamento exato. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir como parte do conhecimento necessário informações sobre o controle da emoção do sexo por meio da transmutação. Aí o ser humano comenta, será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina. Ele vai relatar agora o terceiro desejo. Vocês viram que o primeiro foi o desejo por comida, o segundo o desejo por sexo e agora o terceiro, que ele diz: o hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar, em vez de procurar pelos fatos. No momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que chamo de uma mente gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, o descuido na expressão de opiniões, que não são baseadas em fatos, leva ao hábito da alienação. A partir desse momento, é somente um passo ou dois até que estejam amarrados
pela lei do ritmo hipnótico, que, por sua vez, automaticamente inibe o pensamento com exatidão. Vocês lembram do ritmo hipnótico? Ritmo hipnótico é o último estágio do hábito. É aquele hábito que você já faz, que você já está acostumada. Vou dar alguns exemplos. Você está tão acostumada que você faz sem perceber. Acordar e já pegar o celular. E ficar mexendo. Depois do almoço comer um doce. São hábitos que você faz, que já está tão enraizado em você que você faz sem perceber. Aí o ser humano pergunta: quais outras desvantagens existem na livre expressão de opinião? Aí ele responde: a pessoa que fala demais. Acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos. E, por sua vez, fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que os outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Aí o ser humano pergunta: por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Olha isso, gente. Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocêntrico e vaidade. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção dos outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele tem justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. Aí o ser humano pergunta: sim, quais são outras desvantagens desse hábito? Aí o diabo fala: a pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros. É verdade, né, gente? Que a gente não seja essa pessoa que fica dando opinião. É aquele negócio, né? Você tá ali no seu canto, aí vem uma pessoa falar como que deve ser, como que deve agir, como que deve... Isso é muito desnecessário, né? Muito deselegante. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí o ser humano comenta e pergunta: mas não é verdade que um orador que tenha uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção de todos os outros por meio do poder da oratória? O diabo fala: sim, um orador que tenha o dom de fala realmente tem um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso, mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Nenhuma outra qualidade apresenta mais personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre os outros sem ter sido convidado a fazê-lo. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões, que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais. Aí o ser humano pergunta: e sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária, por meio da escrita, elas também sofrem a falta de autodisciplina? Aí o diabo responde: uma das piores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência. Políticos, estrelas de cinema, homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios ou até mesmo escritores de livros best-selling. E ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais.
são frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as suas opiniões dos mais diversos assuntos. Aí o ser humano pergunta, mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer por meio da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito? Hoje a gente vê aí os haters, né? Muita gente na internet. Ele está falando aqui de antigamente as pessoas escreviam cartas. Tem gente ainda que escreve, mas hoje a internet está desse jeito. Tudo se comenta, tudo se fala. Tá desse jeito, né? Aí ele fala, hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos, que também são inúteis, especialmente o hábito da alienação. Mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer, de escrever opiniões não solicitadas. O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas que podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-las. Ladrões, estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores deste tipo de cartas, porque, conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do seu dinheiro. Eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos. Se você deseja saber o quão idiota essas pessoas são, leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal. E você verá por si mesmo como são os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras. Aí o ser humano comenta, eu não tinha ideia, Sua Majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas. Mas agora que você me trouxe esse assunto à tona, lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica, que obviamente não havia sido solicitada, e que no futuro custou-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa, que me geraria um alto salário. Aí o diabo fala, esse exemplo é perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. Ele falando, para o autor do livro. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade que não existe nada para sempre ou nada de diabólico, exceto o poder da lei natural, em toda a criação e em todos os universos. Não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de todos os universos, que tenha o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano, exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmo. Não existe ser humano algum agora vivendo, ou que já tenha vivido, e absolutamente ser algum ser humano que venha viver em qualquer ponto do planeta que tenha o direito ou o poder de privar o outro do seu privilégio de exercitar o pensamento livre e independente. Esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade do pensamento, mas muitos perdem os benefícios desse privilégio, ou por negligenciá-lo, ou porque já foi tirado deles, seus pais, os seus instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Essas verdades são autoevidentes, não menos importantes pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo, e não é pela minha oposição. Aí o ser humano pergunta,
Mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência, quando elas não souberem para onde e nem a quem apelar? O diabo responde: deixe elas que se apoiem à única fonte de força disponível para qualquer ser humano. Aí o ser humano pergunta: e o que é essa força? O diabo fala: eles mesmos. A força de seus próprios pensamentos. A única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar, a única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. É a força do nosso próprio pensamento. Aí o ser humano comenta: tudo o que você diz parece lógico, porque eu deveria vir justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas? Vamos voltar para os 7 princípios. Você revelou informação suficiente para que mostre claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutido nos 7 princípios. Você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina. Agora vá em frente e descreva outros 5 princípios que você ainda não mencionou. Indique quais são as funções para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina. Ele cita esses 5 princípios para adquirir a autodisciplina. Primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Eu lhe contei francamente que os meus 2 instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e o hábito da lei do ritmo hipnótico. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva, por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Os 7 princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle de sua própria mente. Como você vê, dessa forma, os 7 princípios são os 7 passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura das suas prisões autoimpostas. Aí o ser humano finaliza esse capítulo 10 perguntando: os 7 princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica? Isso é verdade? Aí o diabo finaliza: sim, essa é a outra forma de dizer a verdade. E assim finaliza o capítulo 10. Uou! Muito bom. E o capítulo 11, pessoal, que eu vou fazer na próxima live, o título é Aprendendo com a Adversidade. Beleza? Esse foi o capítulo 10, onde ele falou ali, né, 3 grandes e coisas importantes que o diabo utiliza para alienar as pessoas, que é o desejo por comida, o desejo por sexo e as opiniões expressadas sem você pedir, resumindo, né? Então foi isso. Quando a gente consegue controlar essas 3 coisas, não tem como a sua vida não deslanchar. Não tem como você passar a governar a sua vida mesmo, literalmente. Se você quer governar a sua vida, você tem que liderar, você tem que controlar o desejo por comida, desejo por sexo e desejo por opiniões em horários que ninguém te pediu opinião. Então é isso, pessoal. Essa foi a live do capítulo 10 do livro Mais Esperto que o Diabo. E encontro vocês na próxima live. Beijo, um ótimo dia para vocês.